Boa tarde a todos. Muita satisfação poder reencontrá-los aqui numa tarde de sábado. Fazia muito tempo que eu não vim aqui de sábado. Então é uma grande alegria reencontrar os amigos, rever outros rostos novos. Então sejam todos bem-vindos. A casa está sempre de portas abertas, a gente se sente muito bem aqui. Eu penso que é chover no molhado falar que a gente se sente bem dentro de uma casa espírita, né? A gente sempre é acolhido nas nossas necessidades, a gente se sente seguro e parece que a chama da esperança volta a florescer quando a gente está dentro de uma casa espírita. E falo dessa em especial, onde sempre estive presente, vi nascer, vi crescer e pude colaborar no momento certos. E aqui é rara a pessoa que vem ao Portal da Luz e fala assim, eu não me senti bem lá, não gostei daquele ambiente, olha, eu me senti uma coisa ruim enquanto estava lá. Não, nós temos os depoimentos contrários. A grande maioria dos depoimentos fala, nossa, me senti bem, me senti acolhido, há um clima de harmonia no lar, há um clima no ar, como se a gente sentisse, voltasse para um lugar que a gente sentia falta sem saber que existia. E isso são sensações que a gente normalmente sente na casa espírita. Em especial na casa espírita, que procura o estudo, em especial na casa espírita, que procura a caridade, que procura ouvir aquele que está em necessidade. Às vezes a casa que não quer substituir a pessoa na solução do problema, quer apenas orientar, quer apenas conduzir. E penso que isso cria uma atmosfera que fica no ar, fica impregnado nas paredes, nos objetos. São os bons pensamentos, as boas resoluções, aos quais se somam as bênçãos que vêm do alto, a espiritualidade amiga que vem até aqui, que vai nos receber, que vai nos aplicar o passe, a imposição das mãos, que vai fazer com que a gente tenha uma ideia que a gente não estava lembrando, que vai abrir as nossas mentes, aquecer os nossos corações, que vai despertar de novo as nossas esperanças. Então, tudo isso vira uma psicosfera, esse é o termo que a gente usa, uma psicosfera de saúde, de harmonia, de paz, oportunidade e um estímulo ao trabalho. Não é? Então, isso é um ambiente de uma casa espírita. Uma casa espírita, como é também, diga-se de passagem, um ambiente de igrejas sérias, igrejas que fazem a caridade, igrejas que se propõem a auxiliar, templos outros. Então, todos os templos religiosos que querem a renovação do ser, que querem o despertar da espiritualidade, carregam essa paz, essa harmonia do ambiente. Quantas vezes eu tive a oportunidade de entrar em numa igreja e sentir a paz, sentir a grandiosidade, né? As vibrações no ambiente, às vezes da palavra que estava lá numa missa, ou o que seja. Então, esse ambiente é o que a gente chama de psicosfera, é o ambiente do lar, é o ambiente da casa espírita. Vejam que por 2 vezes eu fiz um trocadilho, né, do lar. Por quê? Porque nada mais é, hoje, o tema, do que transportar esse ambiente que nós vivemos aqui, em uma igreja, num centro, num templo, para o nosso lar. Essa é a oportunidade que o Evangelho, o culto do Evangelho no lar, proporciona. Porque muitos dos nossos irmãos também passam por aqui e falam assim, eu queria ter isso na minha casa. Gostaria que minha casa me desse esse conforto. Gostaria que minha casa, eu me sentisse tão bem nela como eu me sinto aqui no centro ou na igreja. Não é? E a ferramenta para que isso ocorra está aqui. O Evangelho no lar. Vejam que desde a primeira semana em que os irmãos, quando chegaram a essa casa, necessitando uma busca, um auxílio, um conforto, foram orientados pelos nossos irmãos Vinícius e Domingos, desde a primeira semana já receberam a orientação de que era importante para o tratamento espiritual
o culto do Evangelho no lar, a prática do Evangelho no lar, a qual deveria se somar as orações diárias. Então, nós somos orientados, desde os nossos primeiros passos na casa espírita, ao culto do Evangelho e das orações. Que nós tenhamos com isso a sintonia, porque a gente se proporciona pelo Evangelho e pelas orações, a sintonia com a espiritualidade amiga. É o mesmo processo que nós vivenciamos quando estamos aqui. Quando estamos aqui no ambiente, aguardando a orientação da palestra, enquanto estamos assistindo a palestra, nós estamos conectados com energias superiores em qualidade. Então, são energias que consolam, que acalmam, que inspiram e que nos inspira. Que a gente possa fazer isso no nosso lar. Então, essa é a proposta do culto do Evangelho no lar. Não é uma novidade espírita, é uma prática cristã. Jesus, quando esteve entre nós encarnado, na sua experiência encarnatória na Terra, nos ensinou o Evangelho no lar na casa de Simão. Ele fazia o culto do Evangelho no lar quando ele reunia os apóstolos, quando ele reunia os amigos e discutiam, conversavam sobre os ensinos de Deus. Ele, emissário de Deus, vinha trazer as novidades, por assim dizer, do plano espiritual, do reino de Deus. E ele falava, conversava com os discípulos naquele ambiente doméstico. Ali começava o culto do Evangelho no lar. Então, o culto do Evangelho no lar nada mais é do que a continuidade da proposta de Jesus para que nós estabeleçamos nos nossos lares a conversa, a discussão do tema evangélico. É o convite que nós recebemos e depois somos orientados através da doutrina espírita, pelas suas obras básicas e complementares, da importância de nós discutirmos temas evangélicos no nosso lar. Quando a gente está aqui, constantemente está alguém falando do Evangelho. Vocês já ouviram aqui que a parte do edifício da construção, da cura e da transformação, o alicerce é o Evangelho de Jesus. É óbvio que é necessário subir a ferragem, subir as paredes com o tratamento, com a orientação, com o magnetismo do passe, mas a base é o Evangelho, porque é através do Evangelho que nós vamos fazer uma comparação, por assim dizer, entre qual é a nossa forma comum de agir no dia a dia e a forma com a qual Jesus exemplificou. Quando nós fazemos um comparativo, Jesus diante de um dilema que estava posto para ele, agia da seguinte forma, e nós comparamos como que nós fazemos quando estamos em situação análoga, nós vamos fazer ideia se nós estamos agindo bem ou inadequadamente. Quando nós estudamos o Evangelho, quando nós aprendemos o Evangelho, nós temos nesta obra um paradigma, nós temos um exemplo, um modelo de comportamentos escorreitos, adequados, certos, que se nos espelharmos neles, nós vamos fazer escolhas acertadas. Então, quando nós levamos para o nosso lar a discussão sobre o ambiente, sobre o Evangelho, nós estamos levando para a nossa casa temáticas que nos proporcionarão o crescimento espiritual. Numa casa onde tivéssemos uma família dedicada ao culto da matemática, vamos dizer que tenha pai e mãe que sejam professores de matemática, e os filhos educados neste ambiente, seria muito natural numa conversa de almoço-jantar se discutir equação, se discutir método, geometria e tudo mais, que trouxesse aquele assunto, e naquele ambiente a matemática fluiria com naturalidade. Fluiria sem
preconceito, fluiria sem medo, fluiria muito tranquilamente. Da mesma forma, se nós levássemos com mais tranquilidade para os nossos lares a temática evangélica, nós teríamos no nosso ambiente doméstico a facilidade de compreender o comportamento humano. Porque Jesus, quando esteve conosco, e Ele é o Evangelho, em resumo, é a vida de Jesus e os seus ensinos. São as perspectivas de um ser altamente evoluído, de um ser próximo à perfeição, o ser mais perfeito que tocou a terra, na sua experiência terrena. Então, se você quisesse aprender a jogar futebol, quem que seria o melhor professor, o Pelé ou o Alain? Pelé, por quê? Porque ninguém jogou futebol tão bem quanto ele na terra. Quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando, nenhum ser mais evoluído do que Jesus passou pela experiência humana como ele passou. Então, se nós aprendermos com Jesus como desenvolvermos a nossa experiência humana, a chance de acertarmos é infinitamente maior do que levarmos no método da tentativa e erro. Porque, em última análise, é isso que nós fazemos quando abdicamos dos ensinos do Evangelho. Porque passar pela experiência, todos nós vamos passar. Só que a gente poderia passar por essas experiências por um caminho certo, por uma trilha limpa, pelo exemplo de alguém que já fez, ou tentativa e erro, seja o que Deus quiser. Então, o que é mais seguro, me parece, escolher o bom caminho, escolher o bom exemplo. Quando nós levamos para o nosso lar a prática do Evangelho, nós estamos edificando no nosso ambiente doméstico essa paz que encontramos na casa espírita. Então, o convite que a casa faz é que a gente comece a sair do estado de acomodação, porque é isso que nós vivemos, um estado de acomodação, e vamos investir o nosso tempo, vamos investir a nossa energia na prática de condutas edificantes, de condutas que vão proporcionar a nossa ascensão. Quando a gente fala em melhoria espiritual, é a nossa proposta de vida. Quando encarnamos na Terra, recebemos de Deus uma oportunidade de melhorarmos na nossa escala evolutiva. Recebemos a oportunidade de cooperarmos com a criação. E quando deixamos de fazer isso, estamos abandonando uma oportunidade. Então, se nós assumirmos essa responsabilidade e tomarmos medidas práticas, imediatas, nós vamos colaborar para com o nosso crescimento. E essas medidas práticas imediatas são ensinadas constantemente nas igrejas, nos templos, na casa espírita. É a busca da oração, é a busca do Evangelho, da reunião do Evangelho no lar, é a busca da caridade, é a busca de trabalhar também pelo outro, fazer com que o nosso saber se multiplique e que todos, multiplicando os seus saberes, colaborem com o saber universal. Essa é a proposta do Evangelho, essa é a proposta da vida, enquanto encarnado estamos. Quando, então, edificamos no nosso lar o Evangelho no lar, estamos melhorando a sua psicosfera, a sua atmosfera. Puxa, eu espero que eu tenha vendido para vocês a importância do Evangelho, porque não é simplesmente falar, faça o Evangelho no lar, mas é mostrar que isso traz resultados efetivos. E isso traz resultados efetivos, por exemplo, nesse bem-estar que estamos aqui. Eu não percebo, pelo menos na minha sensibilidade, eu não percebo ninguém aqui hoje incomodado, do tipo aqui, não vejo a hora de levantar, eu quero sair daqui. Por quê? Porque está em paz, está se sentindo tranquilo, a temperatura está agradável, o som está agradável, não é? O orador podia ser um pouco mais bonito, elegante, mas tudo bem, não tem importância, vocês também são generosos, não é?
mas ninguém está irritado aqui. Não se percebe atitudes de irritação. Porque aqui é uma atmosfera. Então, se nós edificarmos essa atmosfera no nosso lar, nós já temos 2 lugares para nos sentirmos bem, na casa espírita e no nosso lar. Então, façamos isso. Vamos sair do estado de conforto e assumir o compromisso. E quando a gente fala em compromisso, por quê? Porque o evangelho no lar não é uma prática aleatória. Não é um momento que você fala assim, eu não tenho nada o que fazer hoje, a Netflix saiu do lugar, caiu o sinal da internet, então eu vou fazer o evangelho. Não. É um compromisso. É importante que haja o hábito, e o hábito só nasce quando ele há repetição. A gente só cria um hábito quando a gente se esforça, no começo estranha, no começo às vezes até se irrita, mas depois percebe que aquilo traz proveito e aí você passa a sentir falta. Então é importante que a gente dê o primeiro passo de criar o hábito. Então vamos assumir o compromisso. Então eu vou assumir o compromisso com a lã? Não. Você vai assumir o compromisso com o seu coração. Você vai assumir o compromisso com o seu progresso espiritual. Não é com a Alain, não é com a Dona Isaura, não é com o Portal da Luz, não é com o Domingos, parabéns Domingos pelo aniversário, merecido 71 anos. Então o compromisso é conosco, Então façamos essa proposta de assumir um compromisso com a nossa melhoria espiritual. E uma vez estabelecido o dia e o horário, porque como medicação, o Evangelho no Lar também requer dia e horário, para que haja a continuidade e para que haja o compromisso com a espiritualidade. Porque uma vez edificado o Evangelho do Lar nos nossos lares, os nossos lares passam a ser um ponto de atração da espiritualidade amiga, que se vale das nossas residências como um ponto de apoio para os trabalhos que exerce na vizinhança, ao redor. Poxa, Alain, agora que você falou isso, é que eu nunca mais vou fazer o Evangelho no Lar. Porque se eu souber que eu estou atraindo o espírito para a minha casa, eu detesto o espírito, eu morro de medo de espírito. Sinto lhes dizer, espíritos nas nossas casas sempre haverá. Primeiro, espíritos encarnados, que somos nós. Segundo, espíritos familiares, anjos guardiães, que estão constantemente frequentando o ambiente doméstico. E há também os espíritos oportunistas, que quando encontram um lar em desarmonia, invadem, porque não tem proteção. Olha o que a mensagem aqui fala. Mais do que um convite à perfeição espiritual, o Evangelho também edifica uma defesa. Quando nós temos o hábito do Evangelho no Lar, a nossa casa cria uma psicosfera que impede o acesso de vibrações e mentes enfermiças. Então, quem tem medo de atrair espírito no Evangelho do Lar, talvez não se dê conta de que está atraindo espíritos desequilibrados, ao passo que poderia atrair espíritos equilibrados, edificantes, inspiradores. Imagina se a gente tivesse na nossa casa um posto de saúde, e se alguém tropeçasse e machucasse o pé, quem que você ia encontrar na sua casa? Um enfermeiro, um médico que ia te auxiliar. Então fica aqui a lembrança, é importante para cada um de nós. E é difícil o Evangelho no Lar? Nada de difícil, é uma prática simples demais. Uma vez estabelecido o dia e o horário do nosso culto, começamos o culto com uma oração simples. Uma oração simples. O Vinícius fez uma oração simples de coração, onde ele expressou um desejo. É o que nós fazemos numa oração do Evangelho no Lar. A gente pede a proteção, pede o amparo, pede a inspiração para aquele momento em que vamos estudar o Evangelho. Uma vez feita essa oração, nós vamos abrir o Evangelho, e aí há duas formas.
Ou você abre sistematicamente, lição por lição, item por item, e vai progredindo no estudo do Evangelho, ou você abre aquilo que vamos chamar ao acaso, e a lição que cair você vai estudar e comentar. Existe jeito certo ou existe jeito errado? Não. Nós vamos fazer aquilo que o nosso coração se sente bem fazendo. Se durante todo o seu... você se sente bem crescendo no entendimento, porque o Evangelho que nós recomendamos é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas poderia ser feito com a Bíblia, poderia ser feito com o texto de Buda, poderia ser feito com qualquer texto edificante e moralmente edificante. Nós recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo, por quê? Porque ali Kardec, que era um pedagogo, tinha a preocupação de que houvesse um método pelo qual, do começo ao fim, o ensino fosse uma espiral crescente, para que nós entendêssemos o Evangelho em sua plenitude. Então, quando nós pegamos o Evangelho do 1º ao 28º capítulo, como fazemos aqui aos sábados, semana a semana, nós vamos progredindo e um ensinamento vai se conectando com o outro. É o estudo sistemático da doutrina espírita dentro da nossa casa, semanalmente acontecendo. Por outro lado, há momentos de angústia, há um momento de desespero, há um momento de muita dor, que às vezes a gente pede um consolo, e a gente pede o consolo, e naquele instante a gente recebe, por uma página aberta aleatoriamente, um consolo, uma explicação, às vezes a solução, como a canção do Evangelho que o Domingos cantou. Vem resolver os grandes dilemas através daquela inspiração. Depois que fazemos a leitura simples, rápida de um trecho do Evangelho, vem a parte tão importante quanto. Quando nós vamos fazer reflexões, nós vamos entender e vamos pensar a respeito daquilo. O Evangelho do Lar me traz, o Evangelho de Jesus me traz uma conduta esperada para resolver os dilemas humanos. Diante da agressão, propõe o perdão. Diante da angústia, propõe a fé. Aí você se pergunta, e eu? O que eu faço diante da agressão que recebo dia a dia? E eu? Como me sinto nas angústias do dia a dia? A reflexão é fazer com que eu olhe os meus comportamentos, que eu ouça as minhas palavras, perceba os meus pensamentos, para ver se realmente estão de acordo com aquele padrão evangélico de Jesus. Fim das reflexões, tudo isso muito rapidamente, a gente troca essas experiências com a família. Os filhos, irmãos, pais, convidados que estejam presentes no Evangelho, nós vamos conversar sobre isso, fazendo essas reflexões, sem dedos apontados. Essa lição foi para você, porque perceba que você é isso, você é aquilo. Olha, se você fizesse o que Jesus mandou, não. O Evangelho é uma carta dirigida a nós, não ao outro. Sempre nós é que somos os destinatários das lições do Evangelho. Aproveitados por todos, sempre, mas responsáveis somos nós. E a partir dessas reflexões é que nós vamos assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas. Finda a parte das reflexões, fazemos as vibrações, onde nós vamos rogar a espiritualidade amiga, a assistência, o esclarecimento de alguma dúvida, o amparo diante de alguma dificuldade. Vamos pedir pela nossa casa, vamos pedir pela vizinhança, porque a vizinhança também faz a nossa casa. E a vantagem que eu tenho lá na minha vizinhança é que a Jaque também é espírita. Eu rezo para ela, ela reza para mim, e a casa fica melhor ainda, não é? Porque a vizinhança cresce, melhora a vizinhança. E findo isso, tudo uma oração muito curta, a gente aproveita o remédio que foi depositado na água que a gente deixou previamente separado. Isso é a prática do Evangelho no lar. Que, uma vez adquirido o hábito, se torna a defesa do nosso lar. Nosso lar se transforma em uma extensão da casa espírita. Tá bom? Muito obrigado a todos, fica um convite, eu espero que eu tenha sido convincente no convite.